Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao lançamento do curso Avante Nestlé Oncologia. Eu, Patrícia Ferreira, nutricionista e MSL de Nestlé Health Science, estarei conduzindo esse encontro. Para acompanhar junto comigo, eu vou compartilhar a nossa agenda e, seguindo a nossa programação, eu vou apresentar os detalhes e as novidades sobre o curso e também os nossos queridos convidados. E, na sequência, eles irão abordar os highlights das suas aulas. E, então, a gente vai conduzir um momento de discussão. E, nesse momento, eu quero que vocês participem com a gente através do chat, enviando comentários, dúvidas, para que a gente possa, então, seguir ao nosso encerramento. Além do lançamento do nosso curso, eu não sei se todos sabem, mas hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Estarmos aqui reunidos é muito importante para a gente aumentar a nossa conscientização sobre essa data. Infelizmente, a recente estimativa do INCA, com dados de 2019, traz para o triênio 2020-2022 625 mil novos casos de cânceres no Brasil, sendo o câncer considerado o principal problema de saúde pública no mundo e a quarta principal causa de morte prematura. A medicina tem inovado, as tecnologias estão também surgindo, mas nada como a boa e velha equipe multidisciplinar para basear o cuidado do paciente oncológico. Tanto que as principais sociedades de oncologia reconhecem que a intervenção no paciente oncológico precisa e requer de uma abordagem precoce da equipe multi e também de uma abordagem multimodal. Tanto que quando a gente fala de abordagem multimodal, aqui a gente gosta de registrar e reconhecer todos os cuidados e as sub-áreas, mas a gente gostaria também de reconhecer e de destacar o quanto a nutrição e a intervenção nutricional também são pilares essenciais em toda a jornada do paciente oncológico. Por isso, nós de Nestlé Health Science, entendendo e acreditando que a educação e capacitação em saúde fazem toda a diferença, e continuando com o nosso compromisso, nós estamos disponibilizando para vocês a segunda edição do curso de capacitação em oncologia. Esse ano, iremos abordar sobre intervenção nutricional nas diferentes realidades clínicas do paciente oncológico. O curso está disponível na nossa plataforma de educação continuada, Avante, e ele está sendo apoiado pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Ele traz um conteúdo muito atual sobre terapia nutricional durante o tratamento do câncer e nas diferentes fases da vida do paciente em 7 aulas. Vocês podem ver que a gente começa, então, com uma abordagem sobre prevenção do câncer, a gente segue com avaliação e triagem nutricional no paciente oncológico, prática assistencial durante o tratamento e o manejo no paciente cirúrgico, no paciente oncopediatra, no paciente oncogeriatra e também sobre cuidados paliativos. E observem que para cada temática que eu acabei de citar, a gente vai contar com professores que são profissionais com prática e expertise em oncologia. A duração do curso é de 4 horas e você pode acessar quantas vezes você quiser. Para receber o seu certificado, no final do último módulo, você será convidado a realizar um teste de conhecimento. E além disso, concluindo o curso, você também ganha 20 pontos para a prova de título da SBNO. E conta também com a condição e possibilidade de download de materiais de apoio em cada aula. Se você ainda não tem cadastro no Avante, eu sugiro que depois desse encontro você acesse o site para fazer o seu cadastro, visto que para acessar o curso, a gente precisa que os profissionais tenham o seu cadastro realizado. A gente vai também disponibilizar um QR Code aqui no cantinho da tela, para que você possa acessar com o seu dispositivo e deixe, através deste acesso, o link do Avante salvo no seu celular. E, como vocês já estão, então, conhecendo o nosso curso, já consegui explicar um pouquinho os detalhes de como ele vai funcionar. Eu não quero mais ficar sozinha e quero convidar aqui os nossos queridos profissionais para a nossa plateia virtual.
gostaria de chamar primeiro o Dr. Nivaldo Barroso de Pinho, que é doutor em Ciências Nutricionais, mestre em Nutrição Humana, especialista em Nutrição Oncológica e presidente da SBNO. Para acompanhá-lo, convido também o Dr. Marcos Adriano, que é cirurgião oncológico, com residência médica e título de especialista pela SCBCO-AMB e vice-presidente da SBCO Regional São Paulo. Para equilibrar um pouco essa mesa, eu também quero convidar a minha xará, Patrícia Padilha, que é doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, professora do INJC, IPPMG e UFRJ, e coordenadora do curso de especialização em terapia nutricional em pediatria da UFRJ. E por fim, mas não menos importante, também convido a doutora Lívia Costa de Oliveira, que é doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, nutricionista da Unidade de Cuidados Paliativos do INCA e do Grupo de Pesquisa em Cuidados Paliativos, Nutripali, e docente do Programa de Pós-Graduação em Oncologia e docente da SBNO. Sejam todos muito bem-vindos e saiba que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Nivaldo, eu passo a palavra para você. Boa Nivaldo, noite. você me ouve? Fica à vontade. Estou ouvindo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse lançamento do curso Avante em Oncologia, que a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica participou da elaboração e também vem chancelando esse curso ao longo dos últimos anos, os 2 anos. A gente, no curso, está apresentando Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, dessa vez distribuído em capítulos conforme a abordagem terapêutica nutricional no paciente com câncer, nos diferentes ciclos de vida e também nas diferentes formas de abordagem terapêutica oncológica e em cuidados paliativos também. Como uma das recomendações, a gente traz a recomendação de rastreamento da sarcopenia do paciente oncológico por meio do SARC-F, e se houver suspeita dessa sarcopenia, a gente orienta a que o profissional venha confirmar e também identificar a gravidade dessa sarcopenia do paciente oncológico. A gente recomenda triar todos os pacientes com câncer antes do início do tratamento, para determinar risco nutricional, avaliar o estado nutricional, investigando aí também anorexia, composição corpórea, biomarcadores inflamatórios, gasto energético, capacidade funcional e, por fim, utilizar de intervenções nutricionais multimodais, focando aí no aumento da ingestão nutricional desses pacientes, para diminuir a inflamação e o estresse, e ainda incluir práticas de atividade física. A gente traz recomendações no consenso para determinar necessidades nutricionais utilizando fórmulas de bolso para estimar as necessidades calóricas e proteicas conforme condições clínicas, nutricionais e metabólicas desse paciente. Terapia nutricional focada em protocolos multimodais para prevenir e tratar desnutrição, dentre outros, melhorar a resposta imunológica, reduzir complicações pós-operatórias, tempo de internação e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Terapia nutricional focada em protocolos multimodais, não pode deixar de ser contemplado terapia nutricional imunomoduladora pré-operatória desse paciente de 5 a 7 dias, naqueles pacientes a serem submetidos à cirurgia de médio e grande porte. E se houver desnutrição pré-existente, dar continuidade a essa terapia imunomoduladora por mais 5 a 7 dias. Os protocolos incluem também Projeto Acerto ou o ERAS,
contemplando aí a abreviação do jejum e reintrodução da alimentação o mais precoce possível no pós-operatório. O Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria, estudo inédito no mundo, liderado pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e em parceria com o INCA e o Instituto de Nutrição Josué de Castro, além de 13 outras instituições de referência no tratamento do câncer infantil, distribuída aí nas 5 regiões que participaram da coleta de dados. É um estudo que a gente teve como objetivo avaliar a prevalência e inadequação do estado nacional dessas crianças e adolescentes com câncer internado em unidades hospitalares nas diferentes regiões do Brasil. A gente coletou dados antropométricos, subjetivos, nas primeiras 48 horas de internação desses pacientes. E, além desses parâmetros, a gente também fez avaliação clínica desses pacientes e seguiu essas crianças durante 60 dias pós-alta, avaliando todas as reinternações para que a gente pudesse registrar morbidade e mortalidade dessas crianças durante o período. Essas foram as instituições que participaram da coleta de dados, avaliamos 723 crianças e pudemos demonstrar que a subjetiva global, dentre inúmeros outros resultados, é uma ferramenta que permite maior sensibilidade na identificação de desnutrição dessas crianças. Próximos passos, esse documento está sendo apresentado na Revista Brasileira de Cancerologia, na próxima edição, vocês vão poder contar com os resultados descritivos, e inúmeros outros artigos já encaminhados para revistas de alto impacto, além da publicação que a CBNO está trazendo desse documento de Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. Essa é a capa do inquérito e do Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica que a gente está lançando. A gente vem, ao longo dos últimos 12 anos, produzindo e contribuindo aí com documentos que visam sistematizar a assistência nutricional ao paciente com câncer e caracterizar o perfil nutricional do adulto, do idoso e agora da criança. A gente lançou aí a certificação da qualidade da assistência nutricional, que a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica está promovendo, a gente avaliou e certificou como diamante o Hospital Sírio-Libanês, São Paulo e Brasília. E todos esses resultados a gente vai estar discutido no 7º Congresso Brasileiro em Porto Alegre, no dia 24 a 26 de novembro de 2021, e também no curso preparatório para a prova de título especialista a partir de abril agora desse ano. Ambos eventos presenciais e à distância, ao vivo. Todos estão convidados. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existe um momento inesquecível como esse de agora. Coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, como todos nós que estamos aqui presentes. Muito obrigado. Obrigada, Nivaldo. Adorei a sua reflexão, muito pertinente a esse encontro. E agora gostaria que o Dr. Marcos continuasse com a sua explanação. Doutor, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, Nestor, pelo convite. Boa noite a todos que estão online aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre... Só um pouquinho... Agora. Vamos falar sobre o paciente cirúrgico, práticas já consagradas e distantes ainda da realidade, e basicamente nós vamos falar sobre imunonutrição dentro da oncologia. E por que o interesse sobre o tema? Essa publicação de Wischmeier de 2018 trouxe para a gente que 2 em cada 3 pacientes que vão para cirurgias gastrointestinais estão desnutridos. A gente sabe que isso aumenta em 3 vezes a chance de complicação. Eles têm 5 vezes mais chance de morrerem. Apesar do que, nós sabemos que 3 entre cada 4 cirurgiões acreditam que a nutrição perioperatória é importante para reduzir complicações. Mas, apesar disso, somente 1 em cada 5 hospitais
tem algum processo formal de screening nutricional. Sabemos também que isso é extremamente custo-efetivo, mas ainda assim, 1 entre cada 5 pacientes recebem qualquer terapia nutricional pré-operatória. Falar sobre imunonutrição, temos que falar sobre as publicações. Nós temos publicações com mais de 20 anos falando sobre imunonutrição. Nós sabemos que a imunonutrição, ela diminui a chance de complicações infecciosas, ela diminui a chance de fístulas anastomóticas e ela diminui o tempo de internação hospitalar. Além disso, sabemos também que, idealmente, ela deve ser oferecida num cenário perioperatório, antes e após a cirurgia, e temos as suas indicações clássicas, que passam pelas cirurgias oncológicas e pelas cirurgias do trato gastrointestinal. Mas, além das indicações clássicas, não dá para hoje falar em imunonutrição sem falar nas indicações ampliadas dentro da oncologia. E nesse cenário nós temos cabeça e pescoço, urologia, ginecologia ou qualquer outra cirurgia oncológica de grande porte. Na urologia a gente precisa falar sobre as cistectomias radicais, sobre as cirurgias de bexiga, que a grande maioria são oncológicas e tem indicação de imunonutrição. Na ginecologia também, falar sobre cirurgias de grande porte, cirurgias oncológicas, principalmente nas doenças do peritônio, endométrio e ovário. Falar de cirurgia de cabeça e pescoço, doenças da cavidade oral, faringe, laringe ou tumores primários ocultos. E para finalizar, entender também o quanto a imunonutrição ela é custo-efetiva. É uma intervenção simples, que numa era hoje de alta tecnologia, ela deve ser extremamente recomendada para aqueles hospitais, para aquelas operadoras de saúde que desejam reduzir as taxas de complicações, assim como os custos hospitalares. E além disso tudo, eu espero todos vocês nas aulas completas do Avante 2021. Um beijo e até a próxima. Obrigada, doutor. Muito obrigada pelo spoiler que você deu para a gente. Acho que agora todo mundo está curioso para saber o que mais o doutor vai falar na aula. E é quase difícil pensar em cirurgia sem pensar em imunonutrição, né? Mas continuando aqui, gostaria de convidar a Patrícia para falar um pouquinho do universo da oncopediatria para a gente. Patrícia, por favor. Boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, né, de ter participado do curso e de poder contribuir com um pouco da área que me cabe, que é a nutrição pediátrica, e a qual eu dediquei a minha carreira pensando, né, como oportunizar, tratar de forma do cuidado nutricional adequado crianças ao longo de todos esses anos. Então, a gente vai tratar no Avante um pouco sobre a abordagem da criança e o câncer no Brasil, melhores oportunidades terapêuticas, em que sentido? Primeiro, eu acho que seria indiscutível a gente pensar, até mesmo diante do que o Nivaldo trouxe para a gente como resultados preliminares do IBNOP, como carinhosamente chamamos o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria, né, recém saído do forno, e qual temos muito orgulho de ter participado dele, de pensar um pouquinho sobre o impacto da condição nutricional do câncer na infância. Né? O câncer é uma doença que marca uma trajetória, indiscutivelmente, e na criança a gente tem o grande desafio de promover crescimento e desenvolvimento, né, sem perder o time, sem perder o momento. Então, para isso, a gente pensa em desenvolver, né, em pensar, em reavaliar as nossas práticas diariamente, envolvendo melhores estratégias de avaliação do estado nutricional dessa criança. E esse foi um ponto que o IBNOP conjugou, né, que o Inquérito Brasileiro trouxe, como o Nivaldo colocou, um estudo único no Brasil e que tem grande contribuição aí
com a oncologia pediátrica, no sentido de pensarmos como efetivamente devemos avaliar o nosso paciente, a ponto de pensarmos também em intervenções precoces e oportunas. Para isso, a gente vai trabalhar um pouquinho no módulo de pediatria, uma abordagem da sistematização da conduta, né? Como a gente pode interpretar todas as evoluções que acontecem ao longo do tratamento de uma criança com câncer, né, de um adolescente com câncer, e aí quanto menor a precocidade da idade, maior é o risco, né, e a gente tem isso também, risco em relação ao estado nutricional, ao comprometimento do crescimento de uma forma mais expressiva, e a gente tem isso também como dado do IBNOP, né? Então, faz a gente pensar a importância de todo o processo da prática da terapia nutricional. Para isso, quando é impossível a gente pensar um pouco, repensar, eu diria, até a assistência nutricional da criança com câncer. A gente, claro, logicamente, o câncer, ele traz um impacto que advém do tratamento, né? A gente sabe quão impactante é o tratamento do câncer, imagino, para quem trabalha com adulto, esse impacto nítido também, em especial para alguns tipos, de tumores mais agressivos, mas para quem trabalha com criança, como eu já falei anteriormente, a gente tem um desafio maior ainda, né? O nosso desafio é oportunizar uma trajetória de vida, né? Oportunizar um crescimento e um desenvolvimento adequados, a ponto de pensar não só a curto prazo. Quem trabalha com criança tem o desafio de pensar a curto, médio e longo prazo, porque a má nutrição, ela advém, né, como resultado imediato, diminuição da tolerância ao tratamento, risco de infecção, recaídas de doença, pior qualidade de vida, isso indiscutivelmente, e nós vimos isso nitidamente no IBNOP, e é o que faz a gente pensar que a gente precisa ter realmente um cuidado nutricional, uma avaliação nutricional detalhada e oportunizar práticas assistenciais adequadas para essa criança, porque, como vimos no IBNOP, o risco de uma criança desnutrida de morrer é 8 vezes maior do que uma criança sem desnutrição, né? Então, isso traz um impacto, claro, e principalmente quando a gente pensa num estudo de representatividade nacional. Então, sem dúvida nenhuma, precisamos refletir muito sobre isso. Pensar que o estado nutricional é uma condição clínica modificável, que desfechos clínicos, e a sobrevida dessas crianças vão estar diretamente ligados a isso, vão estar ligados à tolerância do tratamento, diminuição de risco de infecção, todas essas outras complicações que abordamos aqui. Então, a gente tem que pensar em como oportunizar uma qualidade de assistência a esses pacientes, no sentido amplo que a palavra advém. E, para isso, o principal ponto que vai nos ajudar a refletir, e, assim, isso é uma lógica muito atual e que tem caído muito em voga da literatura internacional e da prática assistencial em todo o mundo, é a reflexão sobre qual o melhor método de avaliação de avaliar o paciente pediátrico. Métodos clássicos, indiscutivelmente, têm seu valor, mas todos eles apresentam limitações para a avaliação nutricional desse paciente oncológico pediátrico. E, claro, não há padrão ouro, mas o que a gente quer aqui é defender e instituir, e a gente teve a oportunidade de instituir isso de uma forma muito evidente, é a avaliação subjetiva global. Pediátrica, e validada para o paciente com câncer, paciente pediátrico com câncer, um estudo realizado aqui no Brasil também. Então, é impossível a gente não refletir sobre as nossas práticas de terapia nutricional sem avaliar adequadamente esses pacientes, usando instrumentos mais seguros, mais claros, e que reflitam para nós não só a realidade dos dados antropométricos, que tem um extremo valor muito importante, mas que tragam um pouco da subjetividade necessária nessa avaliação e a coerência com o estado clínico da criança. Para isso, eu também queria convidar vocês a participarem do curso, que tudo foi pensado de uma forma a refletir sobre práticas assistenciais mais oportunas, mais adequadas, inovadoras, e a avaliação subjetiva global é uma prática inovadora. Eu gostaria muito que a gente pudesse aplicá-la na prática clínica a nível nacional, o impacto disso a longo prazo, o impacto do estado nutricional de uma criança que passa por uma doença tão grave como o câncer a longo prazo, quais os marcadores de saúde
que podem ser comprometidos diante de toda essa trajetória, né? E principalmente visando aí, que já foi amplamente falado aqui, essa relação com o estado nutricional e a falta de oportunidade de tratamento precoce. Sistematizar práticas de avaliação, da avaliação nutricional, a terapia nutricional, eu acho que é algo que a gente vai pensar e vai refletir muito dentro da nossa prática. Peculiaridades do crescimento e desenvolvimento de uma criança com câncer, né? Então, só passar aqui a mensagem que a criança não pode perder sua oportunidade de crescer e desenvolver adequadamente. Então, precisamos refletir sobre a importância do cuidado nutricional em todos os sentidos para essa criança, né? E aí a gente conversa mais um pouquinho no curso, e com certeza será uma oportunidade muito agradável de reunir conhecimento por meio, né, de uma visão ampliada, né, do tratamento do câncer, especificamente na minha área, no câncer infantil. Muito obrigada, boa noite a todos. Patrícia, muito obrigada. Eu acho que a palavra é oportunizar e aprimorar a assistência nutricional nos pacientes oncopediatras. E ficou muito claro que quem realizar o curso, com certeza vai aprender muito com você. E para a gente continuar a nossa conversa, quero convidar também a Lívia para falar um pouco sobre um tema que, ao mesmo tempo que está em ascensão, para muitos acaba sendo um paradigma, mas eu acho que ela com certeza vai conseguir esclarecer e ensinar muito para a gente sobre o oncopaliativismo. Lívia, é com você. Lívia, caso você esteja falando, tá no mudo o seu áudio, tá? Olá, boa noite. É com imenso prazer que eu venho essa noite falar um pouquinho sobre o que abordaremos neste módulo de terapia nutricional no cuidado paliativo oncológico. Pode passar. Para quem não conhece, o cuidado paliativo é definido como um cuidado que visa a promoção, a melhora da qualidade de vida dos pacientes e de familiares com doenças ameaçadoras da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. As pessoas, elas são cuidadas nesse tipo de cuidado, né, no cuidado paliativo, e não a doença. E as pessoas, elas precisam ser tratadas em sua integralidade. A doença é só a ponta de um iceberg. Há inúmeros aspectos sociais, econômicos, psicológicos e espirituais que precisam ser abordados no contexto para que se tenha um indivíduo bem tratado, bem cuidado, com dignidade e qualidade. Pode passar. E os números que mostram o cenário atual são alarmantes. Cerca de 50 milhões de pessoas hoje demandam por cuidados paliativos. E a primeira maior causa dessa demanda é a doença oncológica. E a Organização Mundial da Saúde aponta que menos de 14% dos indivíduos que necessitam recebem cuidados paliativos de fato. No Brasil, a maior parte dos pacientes que recebem o diagnóstico oncológico já o recebem em fase avançada da doença. E aí, isso faz com que a gente necessariamente lide com esse grupo de pacientes. Esse é o nosso maior grupo, na verdade, de pacientes oncológicos. Nós lidaremos necessariamente com pacientes com doença avançada e precisamos necessariamente incluir o cuidado paliativo no tratamento abrangente do câncer. Pode passar. Portanto, garantir uma adequada nutrição em uma condição crônica, debilitante e dependente de cuidados é um grande desafio. Mas esse é o nosso papel enquanto nutricionistas. E por isso vamos abordar alguns tópicos que nos ajudem a lidar e oferecer esse melhor cuidado ao nosso paciente. Pode passar? Pode passar? E nesse melhor cuidado, a terapia nutricional ela está sim inclusa. Ela pode ser instituída para esse paciente com câncer avançado em cuidados paliativos,
porém ela precisa ser instituída após a avaliação de 2 pilares, que são a definição de um propósito e a avaliação dos riscos e benefícios. Quando eu falo sobre a definição de um propósito, a gente sabe que a maior parte dos pacientes com câncer avançado, eles têm um comprometimento do estado nutricional, que nem sempre é possível ser recuperado. No entanto, a gente não tem somente esse objetivo com a terapia nutricional. Podemos ter por objetivo retardar o comprometimento do estado nutricional, controlar sintomas, melhorar funcionalidade, promover a qualidade de vida do nosso paciente. Então, podem ser muitos propósitos e que precisamos aprender a pensar com diferentes olhares em qual é o propósito em indicar uma terapia nutricional para o nosso paciente. E no segundo pilar, que é a avaliação dos riscos e benefícios, quando eu falo nisso, em avaliação, eu quero dizer que o nosso paciente precisa de uma avaliação clínica, bioética, nutricional e prognóstica. E toda a equipe multiprofissional precisa prognosticar, o nutricionista precisa prognosticar. O prognóstico é o elemento norteador de todo esse cuidado. Pode passar. É preciso que a terapia nutricional ela seja indicada precocemente, que ela seja planejada individualmente e que nós, nutricionistas, sejamos tecnicamente capazes de distinguir aqueles pacientes que necessitam da terapia nutricional e têm um melhor prognóstico, ou seja, eles têm tempo para se beneficiar de uma terapia, de um suporte nutricional especializado, daqueles em que a terapia nutricional pode ser considerada desproporcional ao avanço da doença. Pode passar. Portanto, quando bem indicada, como mostram os resultados desse estudo recente, quando indicada, por exemplo, para pacientes com melhor prognóstico e para pacientes sem caquexia refratária, a terapia nutricional interal e parenteral é capaz, em pacientes com câncer avançado, melhorar a funcionalidade, ou seja, promover a qualidade de vida desses pacientes, e aumentar, sim, a sobrevida global nesses casos de terapia nutricional bem indicada. Então, eu digo, vamos abordar em nosso módulo que a terapia nutricional não só pode, como ela deve ser indicada, bem indicada, adequadamente para o paciente com câncer avançado em cuidados paliativos. Pode passar. Obrigada. Lívia, muito obrigada por tanto esclarecimento e por ampliar a nossa perspectiva de que sim, é possível nutrir o paciente no cuidado paliativo, né? Ele é muito abrangente, tem muitas fases, não é só o fim da vida, como muitos acabam achando. Bom, antes de seguir para a nossa discussão, eu queria fazer alguns lembretes. Então, lembrar novamente que esse é um dia muito especial, por estarmos aqui lançando o nosso curso em Oncologia, com a chancela, né, da SBNO, mas também para a gente se conscientizar que hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Além disso, aqui do meu lado direito da tela, nós temos um QR Code. Sugiro que vocês, então, direcionem o celular de vocês ou qualquer outro dispositivo para que vocês possam salvar e deixar salvo o link de acesso ao Avante, que vai direcioná-los ao curso do nosso segundo módulo, para que depois possam realizar o cadastro e assim já começar a assistir. E aí eu também gostaria de pedir que agora, nesse momento de conversa e discussão, a gente conte com a contribuição de vocês, com dúvidas, comentários, para que a gente possa, mesmo virtualmente, interagir um pouquinho. E eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por trazerem um gostinho de Quero Mais e por compartilhar com a gente tanto conteúdo bacana. Tenho certeza que quem está assistindo só teve um aumento da vontade de fazer o curso depois de tanta coisa e conteúdo bacana que vocês trouxeram. E aí, para aproveitar ainda mais vocês, porque ainda não acabou, eu quero então direcionar algumas perguntas que foram chegando para que a gente possa, dentro das sub-áreas de cada um, esclarecer algumas questões pertinentes. Eu vou começar então com a Patrícia.
A pergunta é a seguinte: quais são os principais efeitos colaterais do tratamento que impactam no estado nutricional do paciente oncopediátrico? Então, como eu já falei, assim, eu acho que uma das principais questões que a gente tem que se preocupar não é só a curto prazo, médio e longo também. Em relação aos efeitos colaterais, é muito comum, né, como vômitos, né, as náuseas, a inapetência, né, a própria alteração em relação ao processo, o início da quimioterapia, alteração de metabolismo, uma série de outras questões que decorrem na interação droga-nutriente, que é comum também, às vezes alteração de paladar da criança, dependendo de medicações e uso. Enfim, são inúmeras intercorrências que acontecem decorrentes de comprometimento, principalmente trato gastrointestinal, né? Muitas vezes mucosite e outras complicações, né, em nível de gravidade menos complexas ou mais complexas. Mas muitas diretamente afetam, né? E sem contar o momento, porque para a criança, se para um adulto já é algo, né, imagino, muito difícil, né, de lidar emocionalmente, uma série de outras questões, para a criança ainda mais. E a gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha também com a família. Então, são pontos que a gente vai pensar e refletir, assim, né, o que diretamente interfere, mas eu chamaria atenção nesse momento para os transtornos gastrointestinais, né, como assim, principalmente alteração de paladar, náuseas e vômitos. Então, a gente tem que pensar, né, por isso que eu valorizo tanto a avaliação subjetiva global, né, e a gente vai ver isso também no curso, pela visão ampla que ela traz, não só a avaliação, às vezes o paciente ele tem um estado nutricional de eutrofia, baseado pelos métodos tradicionais, mas quando a gente vai para uma avaliação mais subjetiva, a gente consegue identificar esse risco mais precocemente, né? E aí repensar um pouquinho essa sistematização. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. Eu acho que você tocou em pontos muito pertinentes, a começar que nós temos o paciente, obviamente, que é o principal, mas a família também, né, muito angustiada com tudo o que esse paciente vive. Então, achei perfeita a sua resposta. Muito obrigada, viu? E só uma questão, Patrícia, claro, também, que a gente precisa incluir essa família, né, acho que a Lívia também fala essa questão da gente incluir a família, os familiares. A gente precisa muito incluir isso dentro da pediatria, né? Eu sempre costumo falar que quem trabalha com criança não trabalha com criança, trabalha com família, né? E a gente precisa ter esse olhar nas nossas intervenções. Perfeito, muito bem colocado, Paty, muito obrigada. Bom, temos agora uma pergunta para o Dr. Marcos Adriano. Doutor, a pergunta é a seguinte: para o preparo de paciente cirúrgico oncológico, recomenda-se protocolos multimodais. Esses protocolos já são realidade no Brasil? O que está faltando? Maravilha, Paty, excelente pergunta da plateia. Acho que falar sobre imunonutrição e não falar sobre protocolos multimodais não faz tanto sentido. Acho que, como tudo na vida, nós somos parte de um todo e sozinhos nós não somos nada. Então, os protocolos multimodais, eu entendo que ainda não são uma realidade em todo o Brasil, mas devemos falar cada vez mais sobre isso para que isso se torne uma realidade. E junto dos protocolos multimodais, nós precisamos falar sobre imunonutrição, que ajuda bastante nos desfechos pós-operatórios. Logicamente que nunca sozinho. Nós temos que trazer os protocolos multimodais, lembrando que nós temos uma equipe de saúde para ajudar, para interagir e para entusiasmar. Então é interessante que a equipe de saúde esteja junto, entendam todos os protocolos, sejam disseminadores disso dentro das suas instituições. Então, acredito que falar sobre imunonutrição é o primeiro passo para falarmos sobre protocolos multimodais e, a partir daí, aumentar cada vez mais a inserção desses programas na realidade do Brasil. Algumas vezes parece difícil, mas não é, desde que você seja um entusiasta daquilo que você acredita, como todos nós presentes nessa sala.
Não tenho nem o que comentar depois dessa excelente resposta, né, doutor? A não ser que a gente realmente precisa ampliar nossa perspectiva para que a gente garanta a melhor prática assistencial envolvendo imunonutrição ao paciente cirúrgico. Eu queria aproveitar, com base em todo o racional e em tudo que o senhor contextualizou, e te perguntar numa dobradinha também, se você me permite, com base na sua experiência, na sua expertise, como que a gente pode pensar em viabilizar, ou quais são as dicas que você poderia trazer para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, em como implementar protocolos de preparo imunológico na prática assistencial? Maravilha, Paty, excelente. Nós temos 2 cenários de implementação. A gente tem um cenário institucional e nós temos o cenário não institucional. No cenário institucional, é interessante que você faça com que os gestores entendam custo-efetividade. Acho que isso, talvez se eu fosse de falar, você tem 5 minutos para vender a sua ideia, do ponto de vista institucional, eu venderia como custo-efetividade. Hoje a gente sabe de experiências de empresas de saúde que fornecem imunonutrição de graça para os pacientes. A gente fala que é de graça, mas na verdade para o paciente não tem um custo. Para a operadora de saúde tem um custo. Mas pensando no custo total do cuidado do paciente oncológico, de cirurgias de grande porte, você está, na verdade, tendo uma economia no custo do cuidado. Então, a imunonutrição, quando fornecida do ponto de vista institucional, ela não só se paga, como ela faz você economizar mais ainda do que você gasta, né? Quando, na verdade, você não gasta. A imunonutrição é investimento. Imagina que é como se fosse uma grande XP da vida, né? Para quem gosta de investir. Então, imunonutrição é um investimento, isso do ponto de vista institucional. Acho que do ponto de vista não institucional, talvez a custo-efetividade não seja o trend topics, né? Óbvio que você tem que abordar isso, mas talvez não seja o trend topics. Eu acho que para abordar a imunonutrição é explorar que o paciente complica menos, ele tem alta mais rápido e ele recupera mais rápido. Eu acho que a partir daí, pensando em não institucional, é como você tem uma maneira de sensibilizar uma equipe de saúde. E aí eu falo que é sensibilizar uma equipe de saúde, porque muitas vezes a gente entende e pode achar que a gente só precisa falar para o cirurgião. Não, a gente também precisa falar para o cirurgião, mas tem que falar para o cirurgião, para a nutricionista, para a fonoaudióloga, para a enfermeira, para a farmácia, para fisioterapia, para medicina integrativa, para todo o time de saúde. Porque quanto mais você fala nisso, mais isso fica natural, e aí chega em determinado momento em que não usar a imunonutrição, esse que vai ser o estranho, e não o normal. E da feita que você transformar o não uso da imunonutrição no estranho e tornar isso uma normalidade, como hoje entrar no carro e colocar o cinto de segurança, acho que a partir daí a gente consegue melhorar e muito a assistência perioperatória aos pacientes oncológicos e para cirurgias de grande porte. Acho que era isso, Paty. Acho que era só tudo muito isso, né, doutor? Muito obrigada pela resposta. Concordo totalmente. Eu acho que o doutor trouxe muitos insights para que quem nos ouve e não tem, né, esse serviço implementado ou essa realidade implementada, possa realmente mensurar, ampliar a comunicação e multiplicar o que a gente sabe que realmente garante custo-efetividade. Muito obrigada pela sua resposta. Agora eu quero convidar o Nivaldo, vou te fazer 2 perguntas em uma, hein, Nivaldo? Também, para a gente otimizar. Responde para a gente, por favor, qual é a importância de quem está aqui nos assistindo em realizar o curso Avante, Nestlé Cuidados na Oncologia? E essa pergunta eu acho que também vale 1 milhão, como todas as outras, mas vou jogar para você essa responsabilidade. Estão querendo saber quando que será lançado, né, o novo consenso de nutrição em oncologia.
Muito obrigado pelas perguntas. Imenso prazer estar aqui dividindo com vocês, né? O curso Avante em Oncologia é extremamente importante, né? É uma forma da gente demonstrar a nossa responsabilidade, né, com assistência qualificada do paciente, junto ao paciente com câncer, junto ao indivíduo com câncer, né? A gente traz informações, né, dentro desse curso, né, do impacto da doença, né, e do tratamento, das diferentes modalidades de tratamento sobre o paciente. No paciente adulto, como é que acontece, no paciente idoso, na criança. Quer dizer, é uma oportunidade e uma responsabilidade também nossa, né, de garantir essa qualidade. Neste está de parabéns por essa iniciativa que vem se repetindo aí por alguns anos, né, de buscar essa capacitação, essa qualificação, né, de promover informações qualificadas, né, reúne dentro do curso indivíduos que vêm promovendo essa assistência ao paciente com câncer de longa data, né, do adulto, da criança, do idoso, né, do paciente cirúrgico, do paciente em quimioterapia, em radioterapia. Quer dizer, não é só aquilo que está descrito nos livros, mas aquilo também que compreende nossas práticas assistenciais, né? Eu estou envolvido com paciente oncológico já há mais de 35 anos. E ao longo desses anos todos, a gente vem buscando, né, estratégias para que a gente possa melhorar essa assistência nutricional ao paciente com câncer, né, que a gente teve o apoio da Nestlé na construção de todos esses documentos de consenso, da certificação da qualidade da assistência nutricional ao paciente com câncer, do desenvolvimento desses inquéritos brasileiros, né, o inquérito brasileiro do adulto, do idoso e agora da criança. Quer dizer, isso se junta, né, nesse momento onde o Avante em Oncologia promove a disseminação desse conhecimento, né, adquirido de todos nós ao longo desses últimos anos. Esse documento de consenso está sendo lançado no curso preparatório para a prova de título de especialista, que está acontecendo esse ano a partir de abril. Então, tem um módulo onde o documento está pronto, a editora já nos devolveu com a última revisão, a capa a gente apresentou para vocês, e a gente vai estar lançando numa das sessões que é ao vivo, né? É à distância e ao vivo, e presencial também o curso. Então, quem estiver assistindo o curso vai ter a oportunidade primeira de conhecer o documento. Mas ele também vai estar disponível no site da sociedade de forma gratuita, de fácil acesso, para que todos possam compartilhar esse conhecimento que foi construído por dezenas de instituições, né, e dezenas de pessoas e de instituições participaram da revisão desse documento do consenso e que a gente vai estar lançando, e boa parte das pessoas que estão aqui participaram desta construção, né, a Lívia, a Padilha, né, participaram aí também da construção desse documento que a gente vai estar lançando. Então, a Avante é de extrema importância, vai capacitar, qualificar profissionais, assistir melhor o paciente com câncer. E todo ano ele vai trazer novidades, vai estar atualizado para que a gente possa promover essas melhores práticas assistenciais ao paciente com câncer. E é isso. Muito obrigada, Nivaldo. Eu acho que você já convenceu todo mundo do porquê fazer e já também compartilhou uma notícia muito boa de que em breve o consenso está chegando. Muito obrigada. Lívia, agora eu gostaria de realizar uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: em que momento iniciar e em que momento suspender a terapia nutricional no paciente com câncer avançado? Então, Paty,
Não há uma definição exata a esse respeito, né? Mas a gente pode dizer que nós precisamos saber quem é o paciente, em que momento da doença que ele se encontra. E a terapia nutricional, ela precisa ser indicada precocemente para um paciente com um estado nutricional não tão debilitado, ou seja, com potencial ainda de melhora ou de desaceleração da degradação do estado nutricional, ou até mesmo de recuperação, a depender de algumas circunstâncias, né? E pacientes com melhor prognóstico. Então, a terapia nutricional no paciente com câncer avançado, ela é possível e ela deve ser iniciada após a avaliação destas questões. E para a manutenção da terapia nutricional, a gente preza muito pela observação do bem-estar e do conforto do paciente, né? E quando eu falo de conforto e bem-estar, eu falo dos sintomas que podem estar refletindo uma terapia nutricional já desproporcional ao avanço da doença, por exemplo. Então, a gente pode, no momento em que a terapia nutricional ela não consegue proporcionar, né, conforto, bem-estar para o nosso paciente, que ela pode ser um momento de involução ou até mesmo de interrupção, né, da terapia nutricional. E sempre, mesmo no paciente com melhor prognóstico, sempre o que nos rege é o conforto do paciente. Perfeito, Lívia, muito obrigada. É mais uma questão de acolhimento e promoção de qualidade de vida do que de nutrição em si, né? É algo muito maior. Bom, eu queria dividir com vocês, nossos convidados, que o nosso chat está chovendo elogio, a gente está recebendo realmente um feedback muito bacana do nosso público, então acho justo dividir esse retorno com vocês. Antes da gente finalizar, eu também queria compartilhar uma dica, e já vou também permitir que vocês façam alguns comentários, mas a nossa dica é que, caso você acesse o Avante, prefira o navegador Google Chrome, porque a funcionalidade do Avante fica melhor por lá, tá? Então, uma dica que a gente divide. E aí eu queria agora deixá-los à vontade de compartilhar ou de comentar algum ponto que vocês queiram para a gente finalizar, e depois eu sigo, então, agradecendo a presença de todos vocês. Quem quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria convidar a todos que estão assistindo, né, e todos também participando dessa live aqui, ao nosso Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, que vai acontecer em Porto Alegre. A gente vai fazer híbrido, à distância e presencial também. Okay? E o curso preparatório para a prova de título de especialista em nutrição oncológica. Agradecer mais uma vez essa oportunidade que a Nestlé está dando à comunidade científica, né, de criar um curso com esta expertise em nutrição oncológica, né, visando aí essa qualificação, capacitação e informação qualificada das melhores práticas assistenciais ao paciente com câncer para a nossa população brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Nivaldo. A gente também agradece a parceria com a sociedade. Isso é fruto de uma parceria, então muito obrigada também por você nos apoiar e conceder essa oportunidade. Dr. Marcos, Lívia, Paty, querem comentar alguma coisa? Olá, só aproveitando aqui no encerramento, eu queria agradecer o convite para participar aqui do curso Avante e dizer que nós temos muito sobre o cuidado paliativo a falar, muito a evoluir, nós temos
No Instituto Nacional de Câncer, um grupo de pesquisa, o Nutripali, com a Emanuele, Carla, Larissa e todas as nossas alunas, que estamos trabalhando para isso, para produzir evidências, inclusive sobre terapia nutricional nesse paciente, o quanto que a gente pode melhorar a vida do paciente em todas as fases da doença. Eu acho que o curso pode proporcionar um pouco desse conhecimento para os nutricionistas, enfim, para evoluir nesse conhecimento e proporcionarmos o melhor cuidado. Também queria agradecer muitíssimo, acho que foi uma noite muito agradável, só um pouquinho do que vem por aí, né? Foi muito agradável ver na visão de cada um, de cada área de atuação dentro da nutrição oncológica, nas diferentes visões, é um pouco do que a gente vai poder ver, né, de uma forma integral. Então, assim, acho que foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né, e estar também no curso. E na minha área eu queria chamar assim muita atenção para esse olhar, né? Muitas vezes se olha muito para o adulto, para outras fases do ciclo da vida que não são menos importantes, né? São muito importantes, mas eu acho que a gente está num momento no Brasil de pensar, né, e fechar um ciclo dentro das pesquisas, né, com base nos inquéritos aí que a sociedade, né, o INCA, e agora a gente está tendo a oportunidade de participar, também tem construído. Então, muita coisa boa eu acho que vem aí esse ano, né, vai surgir, e os resultados, né, a Lívia falou das evidências, Nivaldo também das evidências científicas, né, Dr. Marcos, todos foram unânimes em falar na importância disso, né. Então, eu queria chamar também vocês para conhecerem, né, Nivaldo já deu também um pouquinho, mas conhecerem o inquérito. Ele tem dados muito bacanas, muito interessantes, né, e que vai fechar um ciclo das pesquisas sobre o estado nutricional, né, de pacientes com câncer, né, fechando com a criança, fechando com o início da vida, né. Então, que a gente possa ter momentos aí também para desfrutar futuramente sobre essas discussões, tá? Uma boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Bem, peço que vocês não desistam do objetivo da implementação de imunonutrição, abreviação do jejum, pré-habilitação dentro dos protocolos multimodais, que vocês tornem isso um propósito na vida acadêmica de vocês, e como eu falei, sejam entusiastas daquilo que vocês acreditam, encontrem dentro da instituição de vocês outros entusiastas, estejam juntos, porque de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, nós conseguiremos mudar a abordagem nutricional perioperatória dos nossos pacientes. É isso que eu faço no meu trabalho desde 2016, e eu espero que todos vocês sejam também entusiastas e tenham esse mesmo propósito como nós todos aqui nessa mesa. Um beijo, muito obrigado. Só mais uma palhinha. A gente lançou o curso de capacitação de profissionais à pesquisa clínica. Está lá no site da sociedade. É uma oportunidade da gente desenvolver investigações no Brasil envolvendo paciente com câncer. O curso básico para iniciar o profissional em pesquisa clínica. Todos convidados. Bom, e eu acho que eu só posso traduzir o que todo mundo certamente deve estar pensando. A palavra é gratidão. Muito obrigada por tanto que foi aqui compartilhado e por tantos insights e ensinamentos que vocês proporcionaram. Agradeço a participação de vocês aqui comigo, nesse momento de discussão, e também a participação no curso. Agradeço você que esteve também comigo conectado, permitiu que a gente conversasse um pouco. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima. Boa noite.